Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Por Trás do Tapume, onde iremos abordar os bastidores para o sucesso de um projeto. Estou aqui hoje eu, com Fernanda Savani e nosso convidado mega especial, que estávamos ansiosas para receber, Pedrão. Querida, muito queridas, na verdade, né? Muito honrado em poder estar aqui. Estou me sentindo muito privilegiado, estou tremendo já de nervoso. Privilegiados somos nós, né? Olha essa mesa maravilhosa. Chá persa, bolachinhas, Persas. Quis trazer um pouquinho do que a gente mostra lá na loja, do que a gente serve lá na loja para nós aqui, para a gente poder passar essa tarde maravilhosa nesse podcast com vocês. Tomando chá persa, doce persa. É uma experiência aí na tua loja, né, gente? Sério, é incrível, assim, o sabor, né? A apresentação. Sim. É maravilhoso. Não é uma porta, né? Para entrar na loja, é um portal. Porque é uma experiência, tanto o local quanto a decoração maravilhosa. A loja é maravilhosa, né? E toda a experiência, né? Essa experiência, fora o conhecimento, né? Do Pedrão, que tá sempre lá explicando. E todo mundo que trabalha lá é super apto, né? A passar, a explicar sobre... Então, é muito legal. Esse é um cuidado que a gente tem, né? 42 anos de mercado no ramo de tapetes, então esse é o grande cuidado que a gente gosta de ter e de passar essa credibilidade, de a gente poder apresentar para o cliente o produto, qual que é o produto mais adequado, não necessariamente o produto mais caro é o mais adequado, enfim. Então a gente precisa passar toda a parte técnica para que o cliente e o profissional que especifica possa escolher o melhor produto, né? Que é, enfim, tem tantos detalhes, tantas características, tantos assuntos, tantos pontos que tem que ser abordados com relação ao tapete, que às vezes o pessoal não sabe muito. Então, nós, como especialistas, a gente fica lá para que possa atender da melhor maneira vocês, profissionais, e o cliente, né? A gente atende tanto o cliente quando vem com um profissional, para ajudar nessa parte de cores e tudo, quanto cores, medida, enfim, todo o processo, quanto sem o profissional, que daí fica um pouco mais difícil, porque a gente não entende muito dessa parte de decoração e a gente só fala da parte técnica. Mais técnica, né? E quem começou na tua família foram teus pais? Na verdade, eu sou a terceira geração, né? Então, que legal. Na verdade, meu tio-avô veio para o Brasil em, sei lá, 1950, alguma coisa assim. Depois o meu avô, em mais ou menos 1960. E aí eles começaram com o ramo de tapetes. Então todo aquele processo que a gente sempre fala, de que, olha, de pegar o tapete, levar para casa do cliente para demonstrar, isso surgiu através do meu tio-avô. Que ele foi a primeira pessoa que fez esse tipo de experiência, que hoje a gente chama de experiência, né? Sim. Do cliente sentir na sua casa como é que fica o produto. Que faz total diferença, né, Pedro? Faz total diferença. Até pra gente faz, né? Imagina pro cliente não. Então, eles começaram com tudo isso. E meu pai, junto com a minha mãe e eu, né, bem novinho, não vamos falar muito de idades, né? Não, a baba, isso aí deixa pra lá. Mas digamos que isso em 1980, em janeiro de 1980, meus pais, enfim, a gente saiu da Revolução em 79, em novembro de 79. Meu pai pegou o último voo do Irã, que saiu para os Estados Unidos. Então, quando deu a Revolução, a gente saiu, eu minha mãe, a gente saiu um pouquinho antes, uns meses antes. Meu pai saiu nesse último voo em novembro, no dia 9, mais ou menos, de novembro. Minha mãe estava grávida, foram para os Estados Unidos. No dia que meu pai chegou, minha mãe conta que minha mãe começou a ter as dores do parto, contrações e tudo. E nasceu a minha irmã exatamente no dia que meu pai chegou lá nos Estados Unidos. Pensa a emoção, né? Chegaram, emoção, tensão. Sim, emoção, tensão e tudo, né? Até um alívio, né, dele ter chegado. Com certeza. E aí eles chegaram, foram para os Estados Unidos, ficaram na casa dos meus tios. E em janeiro eles vieram para cá, para o Brasil, para visitar os meus avós, meu tio-avô e toda essa família. Eles amaram o Brasil e meu pai disse, não, eu quero ficar aqui.
Isso era em Porto Alegre já. Isso era em Porto Alegre, ele já Aham. morava em Porto Alegre. E ficando aqui em Porto Alegre, enfim, meu pai começou os negócios e em novembro ele abriu, a gente fala do embrião da Império Persa, não se chamava Império Persa, mas ele começou com o embrião da Império Persa no lavabo. Na verdade foi um mês e meio antes de novembro, começou lá no lavabo de casa, que ele trouxe uns tapetes e começou a vender. Em novembro ficou pronto um prédio que ele construiu ali na Cristóvão. E aí depois ele começou com a loja lá na Cristóvão, com a 7 de abril, que tem vários profissionais muito conhecidos que compravam dele lá na época, que foram os primeiros profissionais especificadores, vários clientes que a gente encontra agora na loja nova, que a gente convidou para os 40 anos de empresa para conhecer a loja nova e todo esse processo. Eles fazem parte dessa história também, né? E o mais interessante, que eu estava pensando agora no carro, de que naquela época, nós estamos falando de 1980, isso vocês têm muito mais conteúdo do que eu, vão poder falar um pouquinho para poder tomar o meu chá que está esfriando, que a maioria das pessoas, dos profissionais que atendiam os clientes com relação à decoração de tapetes, eram designers de interiores ou decoradores, que o pessoal chamava. Era muito raro ter um arquiteto fazendo isso, arquiteto de interiores. Antigamente. Isso. Não que eu lembro que nessa época eu era uma criança, em 1980, era um bebê. Eu nasci, né? Nessa época. Mas tinha muito decorador, Era né? muito decorador, então o pessoal Era chamava... diferente de perfil. O pessoal chamava o arquiteto, engenheiro arquiteto, para fazer toda a parte estrutural. E a parte de decoração, de mobiliário e tudo, era o decorador. Hoje se chama design de interiores. E eu acho que faz pouco tempo, isso realmente eu não tenho conhecimento, que surgiu a profissão de arquiteto de interiores, né? Talvez menos de 40 anos atrás, ou talvez nesse período aí. Porque a história e o nome de todos os profissionais que meu pai comenta, meus pais comentam, todos eles são decoradores. Né? É verdade. E às vezes não quer dizer que a pessoa não era formada em arquitetura, tinham vários que faziam arquitetura e viravam decoradores. Mas até a formação, na verdade, de arquitetura é muito pequena, né? Sim, a gente já comentou isso, né? Na parte de interiores ela é muito pequena. Eu acho que isso tá mudando também, acho que... Porque se hoje tu for ver, agora, né? muitos arquitetos, né, estão nessa área de interiores, então tem que dar um olhar melhor para valorizar isso já na faculdade, né? Porque você não sai totalmente despreparado. Sabe que muitos profissionais hoje que especificam lá na empresa, eles têm o curso de design de interiores além de arquitetura. E aí eles conseguem, porque na arquitetura o pessoal comenta, e eu dei um curso muito rápido, 2, 3 semestres, para o 9º semestre do curso de arquitetura. E o pessoal comentava que o maior medo deles era o tapete, em saber como colocar o tapete dentro do ambiente. Nós estamos falando do 9º semestre. Sim, imagina, Mas é que a gente não... Eu me lembro quando eu saí da faculdade, eu não sabia como comprar um tapete. E eu pensei assim, teve meu primeiro cliente daí de interiores, eu pensei, como é que eu vou comprar um tapete? Mas não só comprar um tapete, né? Acho que quando a gente sai... várias coisas, né? Detalhar. Mas o tapete é uma coisa que não se fala na faculdade. Pois não se fala mesmo. Praticamente até pode falar, porque tem que ter bom senso. Eu me lembro tal do bom senso, odeio isso. Tem que ter bom senso pra... né? Então existe... Onde é que se aprende bom senso? Onde é que se aprende bom senso, entendeu? Um troço muito subjetivo. E a gente acaba aprendendo na loja. Quantas vezes tu nos explicou, olha aqui o ponto é esse, tem que entrar tanto. Então, né? Qual que é o bom senso do tapete embaixo da mesa de jantar? Exatamente, que tantos anos... Então, o bom senso não funciona, funciona a técnica. Exatamente. E eu acho que é isso que tem que ser colocado em prática. É a técnica. Qual que é a técnica? Enfim, todos os cuidados do tapete, a parte técnica do produto, quantidade de nós, aonde é feito e tal, isso a gente passa. Mas a técnica, na hora que tu tá fazendo o projeto, na hora que tu vai apresentar para o cliente, tu tem que tomar muito cuidado, tem que saber dessa técnica para que o cliente sinta confiança na hora de vocês irem lá especificar o produto. Exatamente. Né?
E alertar, e tu conseguir alertar o cliente, né? Porque às vezes ele não vem com esse bom senso, O tal do que tapete nem tem que... curto, assim, coisa horrível, tapete que eu desproporcional. falo, sureca. Sureca, parece calça curta, né? O tapete é muito pequeno, o tapete é muito grande. Mas é o nosso trabalho, né? E por isso que eu acho que esse é um grande diferencial. Toda vez que a gente vai lá no Império Persa, tu sai sabendo um pouquinho mais. Uhum. E é uma informação que a gente não tem. E curiosidades também, né? E é muito legal, né? Dos nós ali. E como é que funciona essa parte de, tipo, o tamanho, né? Tu tem um estoque grande. Isso. E daí a gente também pode encomendar. Isso. A gente tem assim, ó, a gente é conhecido pelos tapetes persas, tá? Porque isso foi o que meu tio-avô, meu avô, meu pai trouxeram muito fortemente aqui para a região, tá? Mas atualmente a gente tem um grande estoque de tapete artesanal. Qual que é a diferença de um tapete artesanal, um tapete persa? E por que eu diferencio isso agora? Porque o que acontece? O tapete persa, tu pode ter ele feito à máquina, como tu pode ter ele feito à mão. Uhum. O tapete artesanal, a gente chama todo aquele tapete que é feito à mão. Independente de onde ser feito. Pode ser um tapete brasileiro feito à mão, pode ser um tapete europeu, pode ser um tapete oriental, enfim, de qualquer lugar feito à mão. Então, a gente tem um grande estoque de tapete artesanal, que é todo aquele tapete feito à mão, como a gente tem um grande estoque de tapete persa, tanto artesanal quanto o industrial. Obviamente que a maioria do meu estoque é de tapete feito à mão, porque a gente considera que o handmade, enfim, todo esse processo... E é quase uma tradição, né? Tradição. De vocês não. Mas a gente tem o tapete também industrial, que pode ser feito sob medida. Na verdade, a gente vai entrar agora num mundo muito subjetivo, porque o tapete artesanal tu também pode fazer sob medida. Porque a gente tem um tapete de rolos de 4x10, 4x20, e a gente pode cortar e fazer acabamento e fazer na medida personalizada. Mas imaginando assim, o cliente entrando na loja, ele vai lá na loja e a primeira preocupação que a gente sempre tenta puxar do cliente, independente se vem com profissional ou não, é aonde que o produto vai ser colocado. Porque isso vai definir muito qual o produto que pode ser colocado no ambiente. Sim, se vai ser um jantar, se vai ser, né? Funcionalidade. Se tem criança, se não tem Comercial, criança. A gente nem iria para esse detalhe de criança, pet e tal. Sim. Primeiro, aonde você vai botar? Área interna, área externa, jantar, estar. Porque isso vai delimitar bastante. Por exemplo, num jantar, tu não vai botar um tapete que tem muita fibra e que vai dar muito atrito, porque o atrito da cadeira vai acabar desgastando e pode ser, em alguns casos, estragando o tapete. Se tu vai botar no estar, tu tá procurando conforto. Por exemplo, na churrasqueira, tu não vai botar um sisal natural, porque a gordura e todas as coisas que vai cair em cima do tapete vai estragar e deteriorar mais rápido. Então, tudo isso tem que ser primeiro avaliado aonde que nós vamos colocar o tapete. E a dimensão, a largura maior são 4 metros, né? Não? Pode ser qualquer... O padrão... Porque, geralmente, né, tem esse padrão do 4 metros. Sim, que é os padrões, né? Isso, assim, ó. Vamos imaginar assim, ó. O tapete industrial, tu pode trabalhar numa largura que é o tamanho da boca da máquina, que se chama, tá? Que normalmente é 4 metros. Tu pode ter máquinas de 3 metros, máquinas de 2 metros, enfim. Mas a maior máquina normal, padrão que existe é 4 metros. Quando a gente fala de um tapete artesanal, nós estamos falando de um tapete feito muitas vezes em tear vertical. Então, para tu fazer esse processo do tear vertical e tudo, se tu faz num tear de 2 metros, é muito mais simples. De 3 metros, a estrutura começa a ficar bem difícil. 4 metros, 4 metros e meio, 5 metros, 6 metros, já fica uma estrutura muito grande e, consequentemente, o custo também muito elevado. Então, quando a gente fala assim, poxa, a largura de 4 metros é a maior largura, não necessariamente a maior largura que existe, mas é a maior largura padrão fácil de tu conseguir colocar isso num projeto. Tá? Só que, assim,
Eu O tenho céu é o tapete de limite. 5x8. O céu é o limite. Tem O tapete de 5x8. transporte, Sim. né? O É, transporte. o transporte. Então, Logística é uma coisa então, se a que- gente pega um tapete muito de cara. 6 metros de largura, em que caminhão que vai cair? Caminhão, exatamente. Aí o tapete tem que ser içado, dependendo do caso, se não pode ser Uhum. dobrado, dependendo da fibra. Então, tu começa a ter uns desafios logísticos e Uhum. desafios de produção tão grandes que a gente se limita a dizer que a largura do tapete é 3, 4 metros pela facilidade que se tem de colocar num projeto. Mas isso não significa que a gente possa pegar projetos especiais e o cliente querer botar numa casa um tapete, como eu botei recentemente, 5x8. Botou um Sim. tapete 5x8, tranquilo. Perfeito. Era um tapete que dava para dobrar. Imagina 5x8. Aham. Gigantesco. 4,5 por 7,5 é outro tapete que... Então, são tapetes que normalmente a gente pega tapetes mais maleáveis por Pra causa da conseguir logística. Tu consegue dobrar ele Tá tranquilo ok. e vai. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, primeiro item, onde vai ser Local. colocado? Segundo item, tamanho. Uhum. Que daí a gente começa a avaliar esses pontos logísticos e as facilidades. E o terceiro item, quais são as restrições do cliente? Alergia, tem criança, enfim, cachorro, Papagaio. gato, hamster, Imagina. Coelho. Mas, tipo, coelho. um xixi num persa já era, né? Não, nada já era. A gente nunca pode dizer o já era, tá? O já era é uma palavra muito muito complexa de a gente Definitivo. dizer. Poxa, o já era definitivo, né? Eu vou te dizer assim, ó, sabe o que já era? Já era tu pegar e botar água, ó, tô falando uma coisa bem simples, tá? Água no tapete e viajar por uma semana e voltar. O tapete já era. Ah, porque apodrece. Ah, apodrece. sim, que apodrece. Mas daí nós estamos falando de Ah. qual tapete? Do tapete artesanal Artesanal, com lã de fibras naturais. Porque a gente pode pegar um tapete com fibras artificiais, que ele não vai apodrecer porque é plástico, Sim, sintético. Aham. tá? Mas assim, pensando... Nossa, eu já cansei, porque, enfim, como eu falei, a gente vem da história persa, eu vim do Irã. Então, a gente está acostumado a ter tapete na mesa de jantar. A gente tá, enfim, aqui no Brasil a gente tinha mesa de jantar, lá no Irã a gente tinha uma mesa um pouco mais baixa, a gente sentava no chão porque a gente sentava no tapete. É. Então isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa vivência. Então no momento que um cliente chega na loja, e olha, eu estou há 42 anos aqui no Brasil. Então mesmo quando um cliente chega ali na loja e diz assim, não, eu não quero botar tapete na mesa de jantar porque as crianças sujam, isso já me dá um negócio. Eu digo, pelo amor de Deus, mas suja com o quê? Meus filhos deixaram cair molho com massa, feijão, feijoada. Enfim, a gente não toma refrigerante, mas já deixei cair Coca-Cola no tapete E persa. Cai chá no tapete persa, isso limpa, se lava, tudo Sim. dá certo. Obviamente, qual é o cuidado que nós vamos ter? E aí, esse é o ponto. Qual é o cuidado que se vai ter depois desse Sim, acidente? que aconteceu. Então, eu te diria que o tapete persa é quase indestrutível. É, porque agora pensando, né, que ele falou da tradição de estar sentado no tapete e Sim, comendo. que é uma coisa muito tradicional, É, né? então, é, quer é muito dizer, cultural. Isso aí já acabou, né? Quando a pessoa fala, ai, não, na mesa de jantar não, porque vai sujar. Tu vem com essa Sim. informação, pronto. Sim, exatamente. E tu tem com essa diversidade de tapetes na tua loja, também tem uma diversidade de custo, né? De valor de produto. Tu consegue atender vários públicos, assim, porque, claro, o tapete persa, né? Dependendo do conforme o tapete, quanto mais artesanal, original, mais caro ele fica. Mas o persa existe uma Linha Uma inteira linha- de valores, uma grande linha de valores também, né? Não só... Ah, então tem um persa de entrada e um persa É. de saída. Exatamente. Tá, e uma curiosidade. Quais são os países que produzem tapete persa? É só o Irã? Tá. Então, os tapetes, assim, a gente pode falar da tapete persa, né? Vamos passar um pouquinho para a história, apesar que eu tenho um colega lá na loja que entende muito mais de história do que eu. Mas, enfim, o nome da loja é Império Persa.
Então a gente pode voltar ao período da história que fala do Império Persa, que abrangia vários países, tá? Não só o Irã, que é o berço lá, mas assim vários outros países. Então pegava uma parte da Índia, pegava uma parte da Turquia, enfim, pegava Paquistão, Iraque, todos aqueles países da região que fazem fronteira com o Irã faziam parte do Império Persa. E, consequentemente, isso foi diminuindo até que hoje a gente chama de tapete persa aquele produzido no Irã. Mas, teoricamente, a gente... Assim, não está errado da pessoa dizer que um tapete que foi produzido no Paquistão é um tapete persa. Não está errado tecnicamente se a gente analisar a história e tudo. Mas a gente falando do mercado e querendo ser bem transparente no mercado, a gente só considera o tapete persa aquele produzido no Irã. Então, quando tu fala eu tenho um tapete persa, na cabeça de qualquer pessoa deveria estar tapete produzido no Irã. Porque o tapete produzido no Paquistão é um tapete paquistanês. O tapete produzido na Índia é um tapete indiano, tá? Mas isso não significa que o tapete é melhor ou pior. É só por causa da região que é produzido, do país que é produzido. E existe um certificado? O tapete ele vem com... Ou é só porque está escrito ali, assim? Tem algum controle disso? Sim. Um órgão regulador, não sei. Não tem órgão regulador. Infelizmente, eu queria muito que tivesse. Pergunta, né, meu Deus? Porque gato por lebre tá Eu cheio, queria né? muito que tivesse esse órgão regulador. Mas, infelizmente, não tem. Então, o que acontece? É como tu comprar uma obra de arte. Tu tem que confiar na loja ou na pessoa que tu tá comprando, porque, enfim, ela pode te dizer o que quiser. Sim. Se tu tem um pouco de experiência, tu não precisa do certificado. Porque tu já olha o tapete e tu consegue perceber se ele é iraniano Que nem ou se uma não é joia iraniano. também, né? Talvez que nem uma É. joia e tal. Mas, digamos assim, para pessoa que é extremamente leiga, ela tem que confiar na loja, tem que ver se a loja realmente tem tradição nesse tipo de produto. Às vezes não é nem problema do proprietário da loja, às vezes pode ser o problema do funcionário que está lá, que, enfim, não recebeu treinamento, ou de repente precisa bater meta e fala uma informação para garantir a venda. Então, assim, o maior cuidado é o que a gente tem, que nós fazemos certificado. E o certificado é assinado por alguém da família, sempre. Ai, que legal. Então, nunca o certificado é assinado pelo funcionário. Sim. E aí, a gente tem a garantia de que, enfim, nossos funcionários trabalham há 20 anos, 15 anos com tapete. Então, isso é uma preocupação que a gente não precisaria ter. Sim. Mas para garantir tudo isso, todo o certificado que sai da loja sai com a assinatura ou do meu pai, ou da minha mãe, ou minha. Ai, que legal. Sim, E porque é uma loja de 40 anos no mercado, 42. né? 42, é. É bom que tu fala 40, porque daí me rejuvenesce. Amiga, né? Tô sempre ajudando. Mas então esse é um cuidado que a gente tem. Então o certificado, a gente tem a foto do tapete e a gente assina o certificado olhando a foto do tapete. E ali vai estar dizendo tapete Ramadã, tapete Shiraz, tapete isso, tapete aquilo. E a gente olhando a foto, a gente sabe qual que é e tem a noção de como é que são. Outro cuidado. A etiqueta do tapete, quem coloca hoje, já faz uns 6, 7 anos, sou eu. Então, o cliente, olhando a etiqueta do tapete, se o país de origem tiver escrito Paquistão e o vendedor estiver dizendo, esse tapete é persa, o cara vai olhar na etiqueta e vai dizer, não, olha aqui, ó, Sim. tô lendo, Tá escrito ali. Paquistão. Então, isso também é um outro cuidado que a gente tem com relação a isso. Isso, além da venda, nos facilita depois na manutenção, na lavagem. claro. E eu sei No que tem pós-venda. comércios paralelos. Eu ia te perguntar, porque a pessoa pode vender depois, né? Exatamente. Quero Um revender, como é produto que eu vou que- comprovar? Mas nem pensa é- assim, nem pensa em revender. Pensa eu chamo de comércio paralelo super correto, não é nada ilegal. Mudei de casa e tô vendendo a minha casa. E o cliente que viu a casa adorou os móveis e o tapete. Sim. Então ela vai olhar e vai saber, nossa,
tô comprando um tapete, Tapete, persa, original. tapete paquistanês, um tapete indiano, um tapete marroquino, enfim, um tapete da onde for. Se é artesanal ou industrial também a gente coloca na etiqueta. Então isso também ajuda nesse desdobramento que acontece nesse mercado paralelo legal, né, que a gente chama. Eu ia perguntar do ponto, porque tu falou do paquistanês, do persa, né? O ponto do tapete, como é que tu... Que a gente olha não vai saber, né? Mas tu consegue ver, tipo, é por trás que se vê, assim, o ponto é diferente do paquistanês pro persa, por exemplo? A qualidade do tapete a gente vê pelo verso, tá? Nunca, isso a Lari já ouviu. Ah, eu ia dizer. Essa Lari já tem... Ela não fez Amei. o curso, só que a gente ficou A gente marcou um dia 6 da tarde pra ir lá. Ela, com algumas amigas, queriam mostrar lá a loja. A gente saiu o quê? 8h30, 9 horas? Eu acho. Foi uma imersão de tapetes. Sim, foi uma imersão. E a gente mas nem muito fez o legal. workshop, né? Eu tenho que convidar vocês pra fazer o workshop. Estamos esperando. Não, olha, Não, mas é que tem gente que só fica em agora Floripa, tá no né? ar, né? A Ai, pessoa, meu Deus. né, só quer saber de praia, sobre Só- água fresca, chega aqui, passa frio. Isso. Cheguei aqui, congelei hoje. É isso aí. Eu tava na região de Santa Catarina agora e tava, assim, eu tava de manga curta e meus pais aqui estavam de casaco Sim, e é tudo. absurda a diferença, né? Nós estamos falando de 5 horas de carro, É né? do lado, né? E é é do muito lado. É muito diferente. absurdo, é. É do lado. Mas enfim, então a gente olha a qualidade do tapete olhando o verso. Então, pelo verso, a gente sabe se o tapete é de melhor qualidade ou pior qualidade, independente da região, tá? Então, se a gente pega um tapete que tem mais pontos por centímetro quadrado, é um tapete que tem mais trabalho, que tem mais matéria-prima, que tem mais penso e, consequentemente, é mais caro. Sim. Se tu pega um tapete que tem menos nós por centímetro quadrado, menos lã, menos matéria-prima, né, que a gente chama, Uhum. é mais fácil de tu finalizar, em menos tempo tu finaliza o tapete e, consequentemente, é mais barato, tá? Então, esse é o primeiro item de tu saber a qualidade do tapete. Para diferenciar a região do tapete, isso é mais uma questão mais técnica, não é assim em 15 minutos, 1 hora, 2 horas que a gente consegue explicar, porque tem a ver com a qualidade da lã, tem a ver com a pontuação, porque a Índia, por exemplo, está imitando os tapetes persas. Então a gente tem tabriz indiano e tabriz persa, a gente tem naim indiano e naim persa. O que é Naim? Naim é o nome da região, da cidade que é produzido o tapete. Então, no Irã, o tapete persa, tem uma cidade chamada Naim, tem uma cidade chamada Tabriz. Nesta cidade se produz um tapete. Então, o tapete sai com o nome da cidade. Daí E tu na fala assim, eu Índia tenho eles- Naim. Eu tenho Naim. eu tenho. O pessoal adora falar, eu tenho Tabriz, eu tenho Aí eu tenho Ramadã. tabriz. Então, o pessoal fala disso aqui. Então, o tapete na região. Então, a Índia copia o tapete produzido na cidade do Naim. A Índia copia o tapete produzido na cidade de Tabriz, por exemplo. E aí, com desenhos similares, Uhum. com formatos, enfim, similares. E uma das características, até para ser divertido a nossa conversa, mais divertido que já está, é que se o tapete é muito reto, é porque foi feito na Índia. Por quê? Por quê? Porque o tapete persa feito no Irã, o pessoal tece o tapete e finaliza e deu. Uhum. Na Índia, como a mão de obra é mais em conta, depois de finalizar o tapete, depois de tecer o tapete, ele vai para o processo de finalização em que os nós são ajustados e tudo é alinhado para o tapete ficar mais alinhado. Aham. E aí esse processo faz com que o tapete, tu perceba que o tapete é indiano e não iraniano. Ajustar o nó quer dizer, tem os nós que são mais fracos, outros mais fortes, E aí e tu vai eles deixam ajustando todos e tu iguais. pode, como é feito em trama enfim, tem toda uma trama aí que tu faz a lã, tu consegue movimentar o nó pra cima e Sim. pra baixo. Ah. E aí, daí com eles esse ajustam. movimento, tu consegue ajustar o desenho, tu consegue ajustar o alinhamento.
e tu consegue fazer pontos. O No desenho, Instagram, né? no Instagram da complexo. Império Persa, eu fiz uma viagem pra Índia agora. Ai, isso é outra coisa, né, É. Pedrão? Pedrão Eu viaja mostrei. frequentemente e, gente, acompanhem as viagens do Pedrão. Ah, é demais. Vale cada Sem contar que a minuto. gente passa rindo o tempo Sim, inteiro. Não, tu passa rindo no exatamente. meu perfil, né? Porque eu às vezes ri da desgraça dos outros. Mas eu tô falando do perfil da Império Persa, que é um perfil mais sério, etc. Mais que sério. que eu posto as coisas. Tu vê muito acabamento sendo feito no Uhum. tapete, muito processo de acabamento da franja, do cordão, enfim, tudo isso. Isso é feito no tapete indiano. Então, quando tu olha um tapete, tu vê que ele tá muito perfeitinho, tu já sabe que o tapete, enfim, já é um indício que o De que o tapete é tapete indiano. é indiano. E Aham. aí tu diz assim, tá, mas e o tapete indiano o tabriz, por exemplo, ou o naim indiano é mais barato que o persa? Sim, é mais barato. Ah, então eu quero botar o mais caro na minha casa. Não necessariamente. Porque se tu tiver uma casa com um corredor, mais bonito vai ficar o tabriz ou o naim indiano. Porque senão tu vai ver, Aham. tu vai ver a tortura Ah. do tapete. Mesmo que seja assim, 1 centímetro a cada metro, Sim. tu vai ver a tortura Sim, no porque o corredor de corredor é 5, 6. estreito e tu tem a limitação Exatamente. lateral. Se tu tem um porcelanato colocado bem alinhado, tu vai perceber Sim. essas diferenças. Ah, Então, né? dependendo São do caso, pequenos detalhes que... dependendo do caso, não necessariamente, como eu digo, não necessariamente o mais caro vai ficar legal na tua casa. Exatamente. E é isso, a gente sempre direciona. Uhum. Esquece custo primeiro. Uhum. Primeiro nós vamos ver qual que é o melhor produto pro teu ambiente. Tem gente que adora o tapete mais torto. Tem gente que Sim. adora o tapete que tem essa gama artesanal. Eu adoro. Perfeito, não tem problema. Vamos botar. Uhum. Só que tem gente que não suporta. Sim. Gosta do retinho. Teve um cliente há uns 3 meses atrás que eu tinha que levar os tapetes mais retos que eu tinha na loja. Porque ele olhava, media. Tinha toque. É. Aí não adiantava, não era o preço que ele estava buscando. Sim. Não era a qualidade que ele estava buscando, ele estava buscando o tapete mais alinhado possível. Exatamente. E tudo certo, por isso que é bom a gente É. conhecer, entender o cliente, né? E é o que a gente conseguir... tem para todos os Exatamente, gostos e todos os conseguir toques. suprir todos os toques. E aqueles persas raspados, assim. Os lixados. Ai, É, os lixa... Ai, eu lixado. amo os Eu acho lindo. Mas dá uma pena, né? Porque tu faz o tapete e depois tu gasta ele. É, Tipo eu vou calça jeans. Eu vou assim. dizer uma É. coisa, eu vou dizer uma coisa que vai deixar vocês um pouco mais tranquilas e mais felizes. Esse processo de desgaste e lixação surgiu através de tapetes defeituosos, tapetes com defeito. Ah, O que acontece? faz todo Tu sentido. teceu um tapete, Uhum. esqueceu de botar, por exemplo, tu fez uma flor de um lado e esqueceu de botar a flor do outro lado. E foi seguindo e terminou o tapete. Tu não vai voltar para refazer o tapete. Claro que não. Então, ficava um estoque de tapetes mais em conta, Aham. com esses tipos de defeito, de desenho, de não alinhamento, e etc, etc. Certa vez, chegou um designer e disse, vou pegar um desses tapetes e vou lixar e fazer o desgaste como se fosse uma calça jeans. Gênio. Tingir, lixar, passar ácido, enfim, fazer todo esse processo. Foi para a Feira de Milão, fez o maior sucesso, esses tapetes, e isso virou uma moda tremenda e que o pessoal gosta de ter o tapete persa com o desgaste e faz o tapete ficar extremamente mais moderno. Sim. Então não tem, como muita gente diz, eu não quero aquele tapete que parece a casa da minha avó. Sim, exatamente, porque É. tira que a cor não fica também tão saturada, Ah, o né? Isso é clássico, muito né? legal. Tira um pouco disso. É, deixa daquele mais tom. moderno, Eu adoro, assim. né, o lixado. Tem. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quando tem uma pegada mais moderna, o pessoal tem gostado, tem até alguns que são tingidos, Uhum. alguns que tem os desenhos, que tu passa um ácido e fica com os desenhos, ficam bem legais, alguns são cravejados, enfim, tem vários tipos de processo. Mas a vida útil do tapete diminui quando tu faz esse processo. Uhum. Porque tu estás Claro. lixando, tu tá fazendo o processo natural de De desgaste, Acelerou. acelerou absurdamente. Uhum. Então, tu começa a ter
ao invés de durar 100, 200, 300, 500, 600 anos, o tapete pode durar 10, 20, 30 anos, que também não é o bom, problema. vamos morrer daqui. Meu Deus, 30 anos já 30 enjoa do anos já tapete. deu. E também- Ai, A Mas- gente enjoa do marido, da esposa, né? Não vai enjoar do tapete. tapete. 30 anos, pensa. Pedrão, teve uma coisa que eu que eu amei saber, que eu Agora não tinha. vocês falam, eu tomo meu chá. É, Tá, isso aí. eu vou perguntar pra ele conseguir tomar o chá, respirar um pouco, coitado. Com a bolachinha. Que foi a questão Docinho das sem cores dos tapetes, porque eu acredito, às vezes a gente ou não se dá conta, ou muita gente também não deve saber, porque a maioria dos tapetes persas acabam tendo a mesma tonalidade ali, fica naqueles tons dos vermelhos, não sei o quê. E eu perguntei isso pro Pedrana uma outra vez, né, do verde, e eu achei espetacular, porque é uma coisa cultural e a gente não se dá conta, né, porque a gente vive numa cultura muito diferente, e realmente... A gente estava falando, pois é, a gente estava falando, tem algum momento, não sei nem se isso foi ao ar, se foi antes da nossa conversa, que a gente falou sobre o valor dos tapetes, né? O tapete de entrada e o tapete de mais saída. caro. Falamos e não... Então, o que acontece? Os tapetes de entrada, que são aqueles tapetes mais em conta, o tapete persa, que muitas vezes pode ser mais barato que o tapete indiano, que o tapete brasileiro, e às vezes até em alguns casos tapete industrial, tu pega aqueles tapetes de nylon e um tapete persa, às vezes o tapete persa, de entrada, ele é mais barato. Então nós estamos falando assim de tapetes de 12 metros quadrados, são tapetes extremamente grandes, Sim. a 10, 11, 12 mil reais. Uhum. Super normal, Ok. assim, tem bastante a gente tem bastante desse tipo de tapete. São aqueles tapetes em que foram produzidos através de uma empresa, em que uma empresa pegou, chamou os funcionários que tecem tapete e disse: olha, eu quero que vocês teçam Terça. tapetes nesse desenho. Aqui não é aula de português, Não. né? Aqui nós estamos falando de Azar, arquitetura. e exatamente. Então, assim, eu quero que vocês teçam esse tipo de tapete com esse desenho e a pessoa com repetição já fica uma coisa mais fácil, automática. Então ele já sabe quanto tem que usar de vermelho, quanto tem que usar de preto, quanto tem que usar de marrom, quanto tem que usar de rosa, blá, 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 blá. Enfim, então ele vai tecendo e vai saindo com uma linha de produção vários tapetes. Esses tapetes são os tapetes mais em conta, que consequentemente são os tapetes que a gente tem maior quantidade, porque o pessoal quer adquirir o meu primeiro persa, são esses tapetes. Primeiro É, persa, ótimo, fazer a campanha Meu Primeiro Persa. Vamos lançar essa campanha, amei. Ai, adorei. E aí a pessoa vai ter o meu primeiro persa artesanal e é mais nessa linha. Então a gente sempre se remete, a gente sempre vê mais esse tom de vermelho, esse tom de marrom, enfim, tons às vezes mais terrosos e tal, porque é o mercado da decoração que pede, além disso, porque são os tapetes mais em conta. Isso eu tô falando de mercado, então, compra e venda de tapetes. Existem os tapetes que são feitos através de um designer de tapetes. Então, tem um designer que faz um desenho de um tapete e passa para uma pessoa, de um artista, não tem nada a ver com empresa, e essa pessoa fica 2, 3, 4, 5, 6 anos Trabalhando em cima trabalhando nesse tapete e faz o tapete conforme o desenho que o designer passou. E tem o tapete que é feito pela família. Então, a família, com uma renda extra, além do trabalho que já tem. Aqui a gente faz Uber, né? Quando a gente tem lá eles tecem o tapete. Lá ele vai tecer um tapete. Figura. Então, como uma renda extra, a família vai lá e tece o seu tapete. Pode demorar o tempo que for, porque tu faz, digamos, nas horas vagas, tu faz com uma renda extra. E esse tapete é extremamente valorizado, é mais caro, e que são tapetes que muitas vezes contam a história da família pelo que passou durante esses anos. Então, enfim... Geralmente são grandes também, esses geralmente são grandes. das famílias. Então, assim, são tapetes que muitas vezes contam a história, enfim, se às vezes aconteceu uma morte, se às vezes aconteceu
uma boa fertilidade. Não, Fertilidade. não é fertilidade. Ah, não. Quando tu faz uma boa produção, quando teve uma boa produção de Colheita. grãos, uma colheita, uma boa Aham. colheita e tal. Então tu tem também cores que são utilizadas que representam esse tipo de coisa. E aí tu vai para aquela representação de cores que muitas vezes o pessoal conhece. Que a gente usa também muitas vezes no Ano Novo e tal, Aham. vamos usar e tal, que também é usado nas cores dos tapetes. Mas tem algumas cores que, independente do processo, são pouco utilizadas, que tu citou o verde, né? O verde é uma cor da religião muçulmana, então faz parte da cultura e da religião muçulmana o verde, que é o do manto do profeta. Uhum. Então eles evitam usar essa cor, independente se é de empresa ou se não é de empresa, para que as pessoas não fiquem pisando na cor sagrada do manto do profeta. Obviamente que o mercado e tudo O profeta. chega. Não, mas não é nessa tonalidade. Não, é verde Não, escuro, sim, né? claro, não é. Mas Eu vi enfim. mesmo, É verde. muito raro, é é muito muito raro. raro. E quando tem verde, assim, em grande quantidade, o tapete é o indiano paquistanês. Que daí já E sai o dessa persa, da por exemplo, religião. eu tenho um tapete persa lá que representa a mesquita, o teto de uma mesquita. Tem bastante verde. Que lindo. Porque é um tapete que representa toda essa parte e tal. Mas isso não significa que hoje, com o mercado e tudo que tem acontecido, algumas empresas não têm usado o verde em alguns detalhes para... Enfim, porque deixa... Não sei se é por causa do raro ou se é realmente porque fica mais bonito, que eu acho lindo o tapete verde. É bonito, né? Porque tá uma quebra. Mas se tu tem um tapete lá que tem fios de ouro, tu Ai, viu? não vi Ai, meu esse. Deus do céu. É maravilhoso, Tem né? fios de ouro. Tem fios Esse de aí é ouro. o mais caro da loja. Na verdade, eu não sei te dizer que se é o mais caro ou não, porque o tapete é Ele não pequeno. está vendo. Ele é um tapete que meu pai ganhou de presente, porque, enfim, tantos anos trabalhando nesse ramo de tapetes. Um amigo do meu pai, que ele é muçulmano, porque os muçulmanos fazem orações em cima do tapete virado à virado, Meca. né? Isso. E são tapetes, são os poucos tapetes que, quando tu pega um tapete, o retangular, ele tem 4 quadrantes iguais. Uhum. Quando o tapete é de oração, ele tem uma ponta direcionada para Meca. Então, os quadrantes não são iguais. Tô me batendo aqui, ó. E aí, ele presenteou meu pai, como forma de agradecimento de anos trabalhando, com um tapete de oração da família dele para o meu pai. Então, ele tem fios de ouro, 24 quilates, e ele é todo ele de seda. Ai, que lindo. Então, é um tapete Tu pequeno. olha, É lindo, ele lindo. tem é uma coisa absurda, né? E tem um outro lá na loja que é um rosé, assim, que é espetacular. Que é Eu lindo, fiquei né? apaixonado por aquele tapete. Mas enfim, então esse tapete aí do tapete de oração é um tapete que a gente não botou à venda. O pessoal às vezes vai lá e tenta tirar um fiozinho, ele não é Meu Deus, espírito de porco. não é todo ele em ouro, ele é só o fio, ele é como é banhado, Sim, banhado a banhado ouro. Ele não, tipo assim, eu não sei se até que seria o tapete mais caro da loja. Acredito que até não seria, porque enfim, deve ser o quê? 10 gramas de ouro, 5 gramas de ouro, todo o tapete, né? Porque ele é um fio muito pequeno, é um tapete pequeno. Mas ele representa muito para nós, ele tá valor pendurado. sentimental. Ele tá pendurado, talvez como se fosse um troféu Que por lindo. tudo isso que tem representado o tapete persa na nossa família e todo esse processo. Sim, a Então é história. mais. Então, se tu disser assim, eu quero comprar esse tapete, não tem valor, não é, o objetivo não é vender aquilo. Não, e fora que ele é lindo, né? É Ele lindo. tá lá pendurado, é um quadro, né? É um quadro. Um impacto. E o outro tapete que tu comentou, Laires, ele tem essas cores que também são muito raras de ter no tapete. O rosé esse que É, é o rosé, o Ele tem um lilás, azul, ou o roxo e tal. exatamente. Porque são cores que representam o ego, são cores que representam o governante. Então são cores, assim, que normalmente não é tanto utilizado pelo que ele representa. Mas quando ele é utilizado, são tapetes extremamente caros. São aqueles tapetes que a gente comenta que, enfim, ultrapassa os 2, 3 mil reais o metro quadrado.
Então, resumo da história, a gente pode ter tapete persa industrial de 300, 400 reais o metro. A gente pode ter tapete persa artesanal de 800, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 reais o metro. E depende da qualidade. Então, Bom gosto aí, amiga. o dela... O meu dedinho é podre. Ela botou... Meu primeiro persa da Laires. Meu primeiro persa. horrível. Tá lá Normalmente. pendurado no Império Persa, quem quiser ir lá ver. Na lista de presentes, é isso? É, mas é uma lista. Mas tu sabe que, normalmente, esse tapete não é o meu primeiro persa. Porque é aquele Sim. tapete que tu não vai botar numa mesa de jantar, tu não vai botar Sim. nesse tipo de ambiente, é uma segunda ou terceira sala da casa. Então, é um tapete bem mais raro de ser utilizado. É um tapete que a gente vende um a cada ano, um a cada 2 anos. É então, é isso bem que eu quero. raro ser vendido. É bem Dá pra raro. botar em quarto de criança, né? Meu primeiro persa Ah, também, né? Ó, Mas que tu sabe fofo. que, pegando esse gancho do que ela falou do tapete... o meu tapete tá lá exposto. A gente tem um tapete lá que a gente diz que tá à venda porque tá na pilha, mas até hoje a gente não conseguiu vender ele. Que é o tapete que estava na mesa de jantar quando eu morava na casa dos meus pais. Eles ganharam de presente de casamento. Meus pais casaram há quase 50 anos. Então, eles ganharam de presente de casamento da minha tia-avó, que já tinha isso há 40 e poucos anos, há quase 50 anos, ela já tinha o tapete. É um tapete centenário. Então, é um quase, tapete né? centenário. E é um tapete que estava embaixo da mesa de jantar. Que é assim, ó, eu adoro mostrar aquele tapete, porque tu olha, se eu bater na pilha, tu acha que é um tapete novo. Impecável. 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 E nunca foi lavado. Sério? Mentira. Nunca foi lavado. Mas tem essa história, né, do tapete persa, às vezes quanto mais velho, história ele tem, ele carrega... Mas ele não tá tem velho, eu mais tô dizendo ele tá É, novo. eu tô Novo, dizendo novo, novo. velho de idade, né, que nem nós, a gente tá velho, mas tá novo. Fala por ti, não fala por mim. Adorei. Quanto mais Eu tô com velho, o cabelo melhor. branco e coisa só porque... Só pra Tá mostrar... na moda. Não, é só pra mostrar respeito, porque senão o pessoal acha que é esse gurizão aí. Sabe, ninguém nos respeita. Tive que arrancar um pouco de cabelo, tingir, faço minhas Exatamente. luzes invertidas. Pra poder ter respeito. Pra poder ter respeito falar pra alguém. de tapete. Era muito legal, assim. Tu chega na loja e enfim, eu tô passando e minha vestimenta é bem informal. Hoje até botei um polo um pouco mais bonito, assim, pra parecer, pra não passar vergonha. Mas assim, eu tô de calça jeans, enfim, tô bem informal. E às vezes os guris passam na loja quando querem fazer sacanagem comigo com o cliente e dizem, esse aqui é o dono da empresa. Aí os caras olham, quem é esse guri aí passando? Aí eu tive que arrancar um pouquinho de cabelo, Sim. tive que botar Pensou os numa cabelos estética, brancos, assim, na assim, estética. As rugas eu não consegui ainda botar, mas o resto a gente... Mas isso é o mais E teus fácil. pais estão na loja, eles vão pra loja ainda. Eles estão, eu brinco com eles que eles estão de turista agora, né? Eles fazem tomar um parte chá. fazem parte da comissão da reunião, enfim, quando a gente faz a reunião estratégia da empresa e tudo, eles participam, mas no dia a dia eles já não estão tanto. É tu que tá na frente da loja. É, eu que tô lá e na frente, atrás, do lado do outro. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho da experiência que tu fez foi na Índia, né? Que levou Na viagem. a viagem, o Pandolfo e o Carlos Lemos, né? Isso aqui eu vou te dizer que foi Eu acho essa história muito um legal. risco não calculado feito Risco não calculado. a loucura que no final deu certo. Todos Porque voltaram. A gente foi... tinha sido, sei lá, minha 3ª ou 4ª viagem à Índia. E eu disse, eu vou levar profissionais para ir junto comigo, para eles terem essa experiência, porque é maravilhoso. Sim. Sim, eu brinco que meus stories, tanto pessoal quanto na empresa é mais sério, mas no meu pessoal eu brinco, tô passando mal, barará, barará. Mas a experiência de ver um tapete sendo tecido na tua frente Ah. e ver todo o processo é maravilhoso. Então eu chamei os dois. Não levei mulheres,
para não criar um problema conjugal com a minha esposa, primeiro, né? Que é aquariana. Que história é essa? É aquariana que nem a Laires, mas tem um perfil muito parecido com a Fernanda, então assim, mistura as duas, sai a Suzana com um pouco, digamos, com um pouco de brabeza. E enfim. E também o risco, porque a Índia é um dos países com maior índice de estupro feminino e tal, muito grande. Então, eu não podia também tomar esse risco de levar, enfim. Então, decidi levar os dois. Eram pessoas que especificavam na empresa. Não necessariamente eram os que mais especificavam, mas eram os que eu tinha mais proximidade. Porque o que acontece? Tu vai fazer uma viagem, a nossa viagem nós ficamos 10 dias. Nossa, super longa, né? E nesses 10 dias, são quase... A gente saiu numa segunda e chegamos numa quarta, dentro do avião. Só pra tu ver a quantidade de tempo que tu fica junto. Então, tu acorda junto, tu dorme junto, tu tá dentro do avião junto, tu não desgruda. Pessoa chata. Aí a pessoa é insuportável, fica assim, ai, então, meu Deus, o que eu trouxe? Precisava ser 2 pessoas que eu tivesse mais proximidade e que as pessoas também tivessem proximidade comigo. De dizer, olha, não tô gostando, não tô gostando. Isso não passa no crivo de mulheres. Achei que era no psicotécnico. Então, enfim, a gente pegou eles e disse, olha, deixei eles bem tranquilos, disse, olha, qualquer momento que vocês se sentirem mal, não se sentirem bem, me avisem, super na paz, tranquilo. Mas assim, foi uma das viagens super divertidas que a gente fez, a gente riu, o Rogério e o Carlos, características completamente diferentes, a gente riu um monte, a gente passou a viagem inteira rindo. E tivemos experiências muito legais, porque a gente, obviamente, quando eu vou sozinho, eu vou focado no trabalho, tem um dia de folga pra gente visitar algumas coisas, mas é muito focado ao trabalho. Como eu fui com eles, eu, na verdade, naquele ano nem fiz compras direito, né? A gente foi mais conhecer todo o processo, ver como é que era, a gente aproveitou, foi pra uma feira de tapetes e tudo. E foi muito legal, porque eles viram, enfim, além da amizade ter fortalecido um monte, a gente fala muito. Eles ganharam codinomes, né? Indianos, porque eles não conseguiam dizer Rogério. Ai, imagina. E não conseguiam dizer Carlos. Era muito difícil dizer. E em contrapartida, Pedran é muito fácil. Quais são os codinomes? Então, o Carlos virou Calra. Nossa, muito mais difícil de falar. E o Pandolfo, o Rogério, ficou Raja. Raja. Então, eles chamavam os dois com esse nome o tempo todo, tipo, virou. E, enfim, a gente ter tanta essa proximidade, rindo e tudo, mas eles tiveram uma experiência de conhecer o processo de fabricação do tapete, desde a lã até o tapete ficar pronto. E isso foi maravilhoso, porque eles começaram a entender de por que o tapete tem esse valor, por que o tapete é mais caro, por que esse é mais caro, por que o outro é mais caro, por que é isso, por que é aquilo e tal. E nesse ano foi quando a gente viu um tapete lá no local e o Rogério ia fazer alguma amostra de decoração, que eu não me lembro qual, e ele disse, eu quero botar esse tapete no meu espaço. Eu disse, meu Deus, será que vai chegar a tempo? Será que não vai chegar no container, etc. Só trabalhamos com emoção, Aí né? chegou uns dias antes das fotos, foi super espetacular. Ele botou uma banheira em cima do tapete. Que lindo. Que legal. Foi assim, ó, maravilhoso. Sucesso. Foi espetacular o tapete. E fora a parte cultural, né? Porque tu entender a cultura e vivenciar isso não tem preço, né? Tu começa a ver as coisas com outro olhar. Inclusive, né, isso essa é a experiência que tu dá na tua loja, tu começa a ver de outro ângulo as coisas, né? O próprio muito chá, mais, né? Sim, o chá, e tu entrar um pouco no mundo, na cultura. entender, não só comprar por comprar, como se estivesse comprando um fast fashion, porque não é essa. Mas esse foi o conceito que eu quis trazer para a loja quando a gente se mudou. A gente por muitos anos estava na Nilo Peçanha, bem próximo ao Iguatemi, só que na loja do lado. Uma loja menor, pé direito baixo, 2 andares, e enfim.
Tava muito clássico, tapete, eu digo Uhum. assim, tava muito focado no clássico. E eu cheguei, isso em 2019, eu disse, olha, em 2016, 17 foi quando eu assumi a administração total, né? E em 2019 eu disse, olha, essa loja não cabe mais em mim. Não tô falando de metragem, Sim. mas eu tô falando com relação à estrutura. Porque não era isso que eu queria mostrar. Não era isso que eu queria mostrar pra Laires, não era isso que eu queria mostrar pra Fernanda, não era isso que eu queria mostrar pras pessoas. Eu queria mostrar o que realmente a gente é. Eu quero mostrar a minha cultura. Eu quero mostrar da onde eu nasci e o que é lá, independente se a pessoa só quer ir lá comprar. Quero comprar um tapete só pra forrar o chão quando eu tô com frio. Independente do que for. Eu cheguei e disse, eu preciso sair daqui. Essa é a primeira coisa. E aí meu pai, enfim, dizia, tá louco, não podemos perder o ponto, esse ponto a gente tem há muitos anos, não pode fazer isso. Eu disse, tá, perfeito, perfeito, perfeito. Desocupou uma loja do lado, e isso em novembro, dezembro de 2019, desocupou a loja do lado. E eu disse, eu vou pra lá. Vou pra lá. Aí vimos o aluguel, o preço do aluguel estava muito alto. Eu disse, não quero nem saber, eu vou pra lá. A Suzana, que tem essas coisas de esoterismo, Mística, mais mística. ela disse que tem que jogar pro universo Isso pra aí, trazer, é, não é? verdade. Então, aí eu disse, meu Deus. Tu só jogando pro loja- universo. Essa loja vai ser pra mim. Aí eu dizia, aí meus pais diziam que não, e o Rafael, que tava do meu lado, dizia, Rafael, pode escrever, essa loja vai ser minha. Sério. Aí eu comecei a não fazer Muito reforma, porque, enfim, a luz queimava, tinha problema ali, eu não reformava, porque na minha cabeça, Já pra ia quem sair. reformasse eu vou sair de lá. Entendeu? Então eu botei assim, bem focado. Em março, pandemia. Eu disse, agora que eu não saio daqui, né? Sim, imagina. Porque fecha tudo, Aham. e caos Desespero. e tal. A quando ele disse, Incerteza. ai, quando ele disse, me ralei, meu sonho se foi. Sabe que nem aqueles desenhos animados que tu vê o sonho indo Sim. embora, se apagando. E foi isso que aconteceu. Parei, tive a reunião com todo mundo e disse, olha, pessoal, o objetivo agora é a gente sobreviver. Sim. Porque loja fechada, Sim, funcionário. tem que pagar funcionário. A gente tinha estratégia de ou demitir todo mundo. E que isso, loucura, gente. a gente não sabia Sim. como isso ia acontecer e tal. Ninguém sabia, E, né? e a estratégia financeira melhor era essa, demitir todo mundo, fica com a loja fechada, a loja era própria, não tinha custo nenhum, o estoque estava quitado, fecha a loja, quando terminar a pandemia a gente abre, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Aí comecei a ver, poxa, tantas pessoas que dependem da empresa, dependem disso. Famílias, né? Famílias e tal e tal. Eu disse, não vou demitir ninguém. E tu tem funcionário de anos, né? Anos. Então não é. E aí, tipo, tu tem um vínculo, Sim, né? total, não é só número. assim. Não é Não é número, tem que número. Tu baixar conhece a 30%. família, É. provavelmente, é uma coisa que. E aí eu cheguei e disse assim, não vou demitir. Olhei os números e disse, olha, até o final do ano tá todo mundo com emprego garantido, mesmo que a gente não venda um tapete. Bateu no peito. Hein? E aí Te foi, puxou. cheguei pra todo mundo na reunião e disse, olha, 30 dias nós vamos fazer férias coletivas. Nós não vamos ter venda e tal. Fiquem tranquilos. Não assistam TV. Vocês vão ver caos, Sim. vão ver isso, vão ver aquilo. Barará. Não assistam TV. Até o final do ano, se a gente não vender um tapete, vocês vão ter o salário garantido. Nossa, alívio. Isso foi em março. Em abril, meados de abril, começou a abrir aqueles decretos, meio decretos, que podia abrir e não abrir com uma pessoa, 2 pessoas. Eu posso estar errado em datas, mas é mais ou menos assim. O pessoal, os funcionários, eu não aguento mais ficar em casa, minha mulher tá me enlouquecendo, tô trabalhando lá. Sim. A A criança! A criança e tudo. Sim. Voltamos e dissemos, ok, vamos fazer o seguinte. O pessoal quer vir, vamos vir aqui ficar organizando a loja. Ficamos batendo pilha, organizando loja, organizando tapete, organizando etiqueta, todo mundo de máscara, com álcool. E ficamos um tempo nessa maneira. E aí tinha alguns
alguns profissionais, alguns clientes que nos ligavam e diziam assim, eu tô em casa, não tenho tapete. Sim. E eu preciso de tapete. Eu disse, olha, não, desculpa, eu não posso vender. Como não pode vender? Não, mas eu preciso. E xingavam a gente. Eu disse, tá, então vamos fazer assim. Poxa, vamos abrir na camufla só pra vocês, né? Pô, vou ganhar uma multa agora se esse porta por trás do tapume, se for igual lá. Aí, tá, vou abrir. Esse porta dos fundos. Porta dos fundos, olha aqui. É igual. Era a porta que tu abria. A porta dos fundos era a porta dos fundos que a gente abria. O cara não estacionava na frente da loja. Então o cliente vinha meio assim, sabe? Parece que tá comprando drogas. Sim, Né? exatamente. Era assim que a gente Entrava. sentia, né? Ah, mas foi Entrava. todas as lojas Todas foram as assim. lojas. Ai, que bom. Foi geral. É. E aí eu achei que só eu. Daí eu cheguei Não. e atendia, tipo, uma pessoa por semana, pra não ter contágio. Então vinha, a pessoa atendia. E Ai, a. Deus. Posso fazer merchan aqui ou não? Claro. Tá. Claro. Porque daí a Paola da Clinil ia no dia seguinte e sanitizava tudo. Mentira! Aham. E aí Paola ela... forrou os bolsos. Poxa! Coitada, eu acho que não, porque ela me fez uns precinhos bem camados. Sim, né? Porque... Ela dizia, meu Tamo amigo, junto. Eu acho que nem ela tinha tanto serviço, então ela dizia assim pra mim, amigo, tamo junto, pelo menos tu me ajuda a pagar. Vamos E lá, aí, vamos. assim, era uma coisa do tipo, parecia todo mundo que tava com uma Ai, sim. síndrome, enfim, síndrome contagiosa estavam, mas sei lá, tava com uma doença horrível. E aí, assim, a gente atendia a pessoa, no dia seguinte vinha, sanitizava a loja toda. Meu Deus. Aí na outra semana atendia, sanitizava, Ai, todo mundo Deus. com álcool, tinha que passar álcool, tocava no tapete, tinha que passar álcool. Nossa, era um caos. Era um caos, É. não. Mas, enfim, aí o processo foi e a gente começou a ter as aberturas e tudo. Pode comer porque essa etapa vai demorar. Não vai comer, não. Eu acho que a gente tem que fazer um refil de chá, né? Eu não sei se a gente pode mostrar Pode. Ai. os bastidores, porque eu não pude trazer o samovar que a gente tem na loja. Então eu trouxe uma garrafa aqui de 1,5 litro de chá e já tá na metade. Gente, olha. Não, isso aqui é absurdo. É Aliás, com farinha vocês de podem amêndoa, né? provar, porque é só. Né? É só ir lá na Galho Persa, né? Esse aqui é com farinha de amêndoa, né, Pedrão? Esse aqui é com farinha de Meu amêndoas. Deus, ele E tem desmancha fruta porque na tem boca. passas de uva, Tem então passa. eu digo que é mais fruta do que doce, não se preocupe. Aham. Senta lá, ó. Tem cardamomo, água de rosas. tem um Uma monte de coisa. delícia. Mas enfim, voltando ao assunto, aí, quando começou a abrir os decretos e tal, a gente começou a abrir o tapete, a gente viu uma demanda enorme de tapetes. Eu disse, agora é o momento de eu Consegui. me mudar. Chamei o escritório de arquitetura e disse, olha, eu quero fazer um projeto. Enfim, rolou negociações com relação ao local lá. Sim, porque foi a melhor época pra te negociar. É. Aluguel, né? E aí, chegando lá, pro escritório de arquitetura, eu cheguei e disse assim, olha, eu quero uma experiência. Eu quero que o cliente, no momento que entra no portal, No que foi a portal. primeira coisa que tu falou, O portal. no momento que o cliente entra no portal, eu quero que a pessoa se sinta no Oriente. Exato. E ele conseguiu. Eu quero que a pessoa esqueça o engarrafamento da Nilo Peçanha, o estresse e tudo que está acontecendo da vida corrida. E vem. Da obra da Nilda. Obviamente que isso foi uma estratégia, obviamente, obra que não da acaba. obra que não acaba. Obviamente que isso foi uma estratégia, porque a gente percebeu que a internet, as vendas de internet estavam crescendo muito. Uhum. E os clientes estavam tendo essa facilidade de comprar por WhatsApp, não precisava nem vir para a loja. Então todo mundo estava fazendo, muita gente fazendo downsizing. E eu disse, olha, ou a gente diminui a A loja, estrutura. ou a gente cresce e dá uma experiência para o cliente querer sair da sua casa Uhum. para querer conhecer uma coisa nova. E foi uma inspiração divina que deu Foi certo mesmo. e fez com que a gente saísse numa loja menor, de 600 e poucos metros quadrados, para uma loja de quase 1.200 metros. São 3 andares, né, Pedrão? São 4 andares. 4 andares. É o depósito e garagem Ah, e tá. mais É, 3 não andares. contei o depósito da Isso. garagem. Mas eu já saí por lá. Também. Foi só na porta dos fundos. Sim. Pela porta dos Ah. fundos. Quando, aqui ó, comi o doce e ficou uma marca aqui. E aí eu tava enxergando a Laires, que tá super bonita. Ah, Tava mais bonita, né? Embaçada. Ah, agora tá bonita. E aí, a gente foi pra lá e é isso que eu quis. Olha, eu quero que a pessoa tenha uma experiência. quem é que Dentro da assinou loja. o projeto? O arquitetônico, sim, que fez a fachada, que fez toda a parte interna, foi a Tartan, lá de Lajeado.
Camila, Bruna e o Rodrigo, mais a equipe deles. A Camila, maravilhosa, eu digo pra ela, olha, os dois doido de atar em poste, né? Assim Amarrar que é em bom. poste. Adoramos. Assim que é bom. E elas disseram, olha, inventaram um monte de coisa e eu fui aceitando. Então eu não sei o mais louco é quem inventa ou quem aceita. Mas é aí que dá certo. E foi Senão não muito teria legal. chegado no Confiou resultado no que chegou. profissional, isso foi Mas super importante. Isso, Pra isso, chegar isso é um no- ponto que eu sempre falo. É. Eu sempre falo porque assim, quando a gente foi construir a loja, fazer tudo isso, muita gente dizia que não vai ficar legal, muda isso, muda aquilo, não vai. Pô, laje aparente para uma loja persa, toda a parte de estrutura metálica aparecendo, o piso lixado, detonado que Ai, a mas gente ficou tão lindo. fez. Vocês detonaram, todo o né? processo, E aí, Eu sou apaixonada. o que aconteceu? Eu disse não, o projeto tá assim, nós vamos seguir. Se no final a gente não gostar, depois a gente arruma. Mas eu sabia que ia dar certo. Claro. Porque tinha fechado tudo isso. Mas não só, eu vou te dizer assim, não só a Tartan foi responsável por isso, como os 8 primeiros profissionais que assinaram os 8 ambientes. Porque eu peguei os 8 profissionais Ah, sim. mais próximos da empresa, que especificam, obviamente, Uhum. mas que tinham essa proximidade. Às vezes de anos, às Uhum. vezes, assim, cada um com as suas características, e convidei para assinar um espaço. ambiente. Então, assim, e o pessoal entrou na loucura junto comigo. Claro. Então, usaram puffs que viraram luminária, Lindíssimo. mesas grandes, Uhum. usaram muita coisa de árvore, muita vegetação natural, enfim, trouxeram, e consequentemente, a gente trouxe uma tamareira para dentro da loja. Então, assim, tu chega e tu sai de Porto Alegre e tu pode estar em qualquer lugar onde você gostaria de estar no Oriente. E aí esse é o conceito. Então a gente serve chá persa com essas xícaras lindas, maravilhosas, o açúcar em persa feito pela minha família, com água de rosas, Ah, e o doce persa que é feito por uma amiga da minha mãe persa, que faz esses doces. Enfim, tem uma música persa que tem como som de fundo. é um portal, tô falando. E que é tu um senta no tapete, tu senta no puff, tu senta em todos os ambientes que eles estão, que sempre tem um toque de alguma coisa persa. Por mais contemporâneo que possa parecer a loja, se tu esvaziar ela, no momento que tu bota Só o se tu tapete, esvaziar ela. no momento que tu bota o tapete, tu percebe o quão oriental Mas ele eu está. acho que esse contraste é o que dá todo o charme, porque senão às vezes tu perde a mão e vira o que a não, gente e o fala, né? cliente O cenário da Disney. E o cliente perceber que esse contraste funciona. Super Que funciona. ele pode ter, né, Uhum. uma laje Sai aparente, assim, um daquele apartamento, e pode colocar um persa ali, fica tradicional, maravilhoso. exatamente. Sai daquele, né, showroom que a gente chama, que era sempre mais do Gesso, mesmo. porcelanato, Exatamente. parede branca. Ai, É. oh God. E Então, o clássico, né, e tu não tem que... O tapete persa não tem que estar só em ambientes clássicos, né? Não, muito Então, pelo tu contrário, consegue né? Ele mostrar entra isso. muito bem. Uma coisa muito interessante foi, que é divertida, mas foi tensa. O escritório de arquitetura tinha decidido a pintar a cor com a cor escura da loja. E o meu pai disse, eu tenho 40 anos de experiência, tu tem que botar o claro no fundo para ressaltar o tapete. E ela dizia, não, tem que botar o Tá escuro para Uhum. ressaltar o tapete. Exatamente. Escuro, boa iluminação focada, Total. tu faz. Galeria. Não, tu tem que botar claro. Me diz alguma loja de tapetes que tem parede escura. E realmente nenhuma tinha. E aí a gente ficava nesse negócio de seguir a Sim, a tradição e a tradição. experiência de 40 anos. E aí eu cheguei e disse, olha pai, nós estamos discutindo tinta. Nós estamos discutindo, na época, hoje está mais caro, mas estamos discutindo 200, 300 reais um latão de tinta. Vamos testar? Vamos dar um voto de confiança? Vai sair um horror, tu tá rasgando dinheiro, tu tá rasgando as tradições e tal, e barará. E foi o que a gente viu. Que a parede escura, obviamente que a cor tem todo um conceito, todo um estudo, mas a cor fez com que ressaltasse o tapete. Tu enxerga muito mais o tapete. do que antes, quando a parede era clara. Claro. E, obviamente, com uma boa iluminação. Não adianta também É, botar sim, um escuro. bom luminotécnico. Isso.
Mas ele deve Então- ficar todo orgulhoso Ah, agora, ele que fica a assim, loja agora dele é eles amam, diferente. agora eles amam, Ah, agora agora- eles amam, eles amam. A minha mãe perguntando, essa laje vocês não vão pintar? Ela falou. Vai ficar assim. E foi bem legal. Então é esse o conceito. Mas é Que realmente difícil, a gente quis né? passar. A minha casa o piso é cimento queimado, né? Então, imagina, né? Daí às vezes chega uma funcionária nova lá, ela não vai colocar o piso. Tu não acabou tua obra? Não acabou a obra, quando é que vai colocar? Quando é que tu vai colocar o piso? Porque tinha que ser um porcelanato, né? E tem as fissuras, natural, Sim, é né, natural do cimento, né? Mas é uns. Que nem a laje. O conceito do piso foi outra coisa que eu acho que isso que faz. Enfim, eu não posso dizer que é esse ponto, mas a soma de todos os pontos fizeram com que parecesse que tu estás no Oriente. O piso, que foi um trabalho maravilhoso, que eu preciso falar aqui, que é o do Andrei da All Woods. Uhum. Até a gente fez um vídeo com alguns fornecedores que foram chaves, uma série No processo. comemorativa dos 40 anos, a gente fez uns 6, 7 episódios, e ele vai lá e fala sobre isso. A gente tinha um piso que era 7 milímetros de madeira natural, era um laminado com 7 milímetros de madeira natural. E eu perguntei pra ele, tava liso, lindo, bonitíssimo, maravilhoso. E eu disse pra ele, olha, eu quero clarear o piso, porque ele tava escuro. Ele não tem problema, a gente lixa. Quando ele lixou, mas ele lixou mais ou menos, né? Opa. Tá Agora deu. falhando. Aí ele lixou mais ou menos, ele disse, eu vou te mostrar mais ou menos como é que vai ficar. Mas não repara que tá todo ele marcado. Quando eu olhei, É assim. ele disse assim, meu Deus, Andrei, tá muito parecido com os depósitos quando a gente compra os tapetes. Tá muito Que parecido. demais. Que a sujeira Remete. tá aparecendo como se fosse aquela sujeira que tem lá nos depósitos que a gente Sim. compra, porque não é um lugar limpo e tal. E aí eu disse, tu consegue fazer isso? Aí ele olhou e disse, tá passando bem? Eu disse, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer um processo de destruição da madeira para parecer como se fosse madeira antiga. Aí ele disse, só um pouquinho que eu vou estudar. Ele tem um sócio estrangeiro, conversou e ele disse, isso está super na moda, que é o processo do Distress of Wood, que ele chamou, que é transformar o piso em antique. Uhum. E eu disse, tá, é isso que eu quero fazer antique. Aí É achei isso, chique. tá na moda. Achou um nome chique para chamar o piso. Quero fazer antique. E aí ele conseguiu, olha, ele passou noites lá junto com a equipe Fazendo para tela. transformar. Então, o primeiro e o segundo andar, ele representa muito como se fossem os depósitos persas, o depósito, desculpa, de tapetes que a gente compra. E o primeiro andar e uma parte do segundo andar é como se fosse aquela casa antiga, histórica, com aquele piso que sofreu mancha, que sofreu ácido, que sofreu isso, deteriorado e tal. Quando tu toca no do piso, tu sabe que ele é novo, né? Porque tu percebe que aquilo foi feito artificialmente. Mas quando tu olha, tu tem a impressão de que, nossa, que mal cuidado. E, enfim, isso se tornou espetacular. A gente tá muito feliz, muito feliz. Ai, a loja Não, é linda, linda a loja. Maravilhosa. Ai, gente, nosso papo tá maravilhoso, mas a gente já tá aqui com, né? O chá já esfriou. Passando, o chá já esfriou. Já virou chá gelado. Ai, mas Pedrão, muito, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que Temos agradeço. que fazer outros, né? Porque o papo, se deixar, A gente nem tem falou muito sobre mais. os tapetes, mas Exatamente! Agora a gente tem que fazer um lá na Tem loja, que fazer né? na loja. Ótimo. É. Eu não vou ter essa acústica maravilhosa, essa iluminação espetacular, mas enfim. Eu vou dizer que eu fiquei muito honrado, sério mesmo, Laires e Fernanda, pelo convite de estar aqui. Vocês não imaginam, vocês acham que para nós é super natural e a gente se sente muito honrado. Eu, particularmente, me senti muito honrado quando eu recebi a mensagem de áudio à noite lá da Laires dizendo: ai, tu gostaria de participar do nosso podcast? Eu disse: ai, é a coisa que eu mais quero. Aí, mas eu não falei isso porque eu tive que me fazer de difícil, né? Vou ver se eu Mas, tenho assim, agenda. mas realmente eu fiquei muito honrado, Ai, muito feliz de querida. estar com vocês duas aqui, poder passar um período da tarde e poder conversar e compartilhar um pouco dessa história de vida. A com gente vocês. fica muito, muito feliz, assim, porque a gente sabe
quão rica é a história persa e, né, e a gente aprender isso e poder passar para as pessoas é incrível. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente já falava... Sim, a gente já tava... O nome do Pedrão tava Aham, rolando tava aqui, né? Há um rolando, tempão. E a gente tava tentando encaixar ali. E claro, não tinha como não te chamar. Acho que quando a gente vai lá, a gente já tem um pouquinho disso aqui. Fora, né? Estando lá dentro daquele portal. E... Ai... Agradecida só. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. obrigada Fico muito a você. feliz com tudo. Então, Tchau, tchau, beijão, pessoal. obrigada. Tchau, Até a gente. próxima. Até.